Ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão e Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, nasceu-lhes o sol. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que nesta tarde esta palavra faça sentido para as nossas vidas, que ela seja colocada sobre as nossas mais profundas necessidades, sobre as exigências da nossa alma, de tal forma que ao final desta reunião nós estejamos fartos, satisfeitos e certos de que Tu falaste ao nosso coração. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pelo lavar regenerador do sangue de Jesus. Te agradecemos pela possibilidade do caminhar para a vida eterna contigo, e pedimos que Tu controles todo este ambiente para a glória e para o louvor do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, a palavra de Deus narra a caminhada de Jesus, o desenvolvimento do seu ministério, as implicações da sua caminhada. E aqui no capítulo 4 de Mateus, ele havia acabado de ser tentado na Judeia, próximo à cidade de Jericó, quando chega-lhe aos ouvidos a notícia de que João havia sido preso, de que o seu companheiro, aquele que anunciara a sua vinda, o seu primo, havia sido detido e estava agora à mercê da vontade de um rei ímpio. É interessante que isto funcionou como um código, como uma comunicação codificada. E diz a Bíblia que quando Jesus soube, quando lhe deram a notícia de que João havia sido preso, ele tomou a decisão imediata de subir para a Galiléia, de voltar para a Galiléia, de voltar para o lugar onde ele havia crescido, onde ele havia sido criado, para dar início agora ao ministério para o qual ele havia vindo ao mundo. E diz a palavra de Deus que ele vai para a cidade de Cafarnaum, situada às margens do que nós chamamos o Mar da Galiléia, mas que na verdade é o lago de Tiberíades, e que na verdade o nome correto bíblico é o lago de Genezaré, palavra que vem do aramaico kineret, que significa harpa ou lira. E ali ele começa a desenvolver o seu ministério. E esta região é também chamada de Galiléia dos gentios. A palavra Galil significa círculo, é como se fosse uma roda, um aro. A palavra tem mais ou menos a ver com o sentido da expressão mandala nos dias atuais. Galil seria o círculo do sincretismo, da mistura, da religião que se envolvia com outras. Seria a região onde o paganismo dominava e onde reinava as mais absolutas trevas morais, trevas espirituais, afastamento de Deus. E é para lá que Jesus vai. Jesus dirige-se a esse povo. A Bíblia chama de os confins de Zabulon e de Naftali. A Bíblia diz que era a Galiléia dos gentios, caminho do mar, além do Jordão, mais ou menos onde ficava a região de Decápolis, de Gadara, onde ele encontrou Madalena e a salvou no encontro que transformou a sua vida. Mas nessa tarde, rapidamente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa a respeito da plateia, do público para o qual Jesus de Nazaré se dirige. Vindo ao mundo como Messias, vindo ao mundo como Filho de Deus, com a obra redentora, para se proclamar Rei de Israel, Rei das nações, Rei dos reis e Senhor dos senhores, era de se esperar que ele plantasse a sua base e onde pudesse irradiar a sua influência para o mundo inteiro. E este lugar não seria outro senão Jerusalém. Jerusalém era uma espécie de capital do mundo naqueles dias. Roma, a capital política, Atenas, a capital cultural, e Jerusalém, a capital religiosa. É por isso que 3 anos mais tarde, na sua cruz, estava escrita a confissão: este é Jesus, o Rei dos judeus.
em 3 línguas, em grego, em latim e hebraico, justamente referindo-se a estes 3 mundos aos quais ele viera. Pois bem, Jesus agora sai, mas ao invés de ir para Jerusalém, ao invés de ir para o centro religioso, ao invés de ir para o centro nervoso de Israel naqueles dias, ele dirige-se para o caos, ele dirige-se para a zona da tragédia, ele dirige para a zona de guerra, ele dirige para a zona do desprezo, ele dirige-se para a zona onde ninguém jamais gostaria de ir. Era como se alguém deixasse o seminário hoje em dia e você fizesse a seguinte pergunta: jovem, você quer ir pastorear em João Pessoa ou em Cochichola? Você quer ir pastorear em João Pessoa ou em Catingueira? Enquanto o jovem dissesse: eu vou para onde Deus mandar, certamente ele iria orar e jejuar dizendo: o Senhor me manda para João Pessoa. Jesus toma a opção de ir para o lugar drástico, para os confins de Zebulon e Naftali. Ele vai para onde profeta nenhum foi. Era uma região tão desprezada que diz a Bíblia que da Galileia jamais se levantou um profeta. Diz a Bíblia que daquela região de Israel jamais um homem surgiu para ser boca de Deus, voz de Deus, mensagem de Deus para o povo. Era uma região absolutamente desprezada, esquecida. Era uma religião tida como uma religião de 3ª, 4ª categoria, e para lá ninguém ia. E é para lá que Jesus vai. Ele toma o rumo, põe o rosto, define-se, destina-se a esta região desprezível. E a palavra diz aqui no verso 17, no verso 16, que ele dirige-se a um público que tem 2 características. A primeira delas é o público que está na região da sombra da morte, é o público que está nas trevas. Esta é a característica do local. É um local onde a sombra que você encontra para refrescar-se do calor da caminhada é a sombra projetada pelo espectro da morte, da dor, da desgraça, do afastamento, do ódio, da amargura, da contenda, das relações partidas, do azedume interpessoal. É para aí que ele vai. As trevas do pecado, do sincretismo religioso, como nós vemos hoje em nosso país. Ali, conquanto fosse território de Israel, o paganismo romano dominava, as divindades romanas imperavam. Ali junto estava Tiberíades, a cidade que foi construída em homenagem a Tibério. E Jesus chega neste contexto de idolatria, de miséria, de afastamento. Ele chega neste ambiente de desgraça, de trevas, onde as pessoas estão na sombra da morte, onde as pessoas estão sob o espectro da destruição e da separação absoluta da vida. Para ali ele vai. E a Bíblia diz que para este público, quando ele chegou, a luz raiou, nasceu-lhes o sol, houve um clarão do céu. Onde havia o desespero, a esperança surgiu. Onde havia a doença, a cura chegou. Onde havia a dor, o alívio apareceu. Onde havia iniquidade, surgiu a salvação. Onde havia o ódio, desceu o perdão. Agora a luz aparece para curar, para limpar, para mostrar a desgraça, para mostrar a tragédia, para dizer que tem jeito, para dizer que há esperança, para dizer que é possível, para dizer que não precisa andar cabisbaixo, derrotado, olhando para o chão, para o passado, para os pecados que foram cometidos, mas que é hora de olhar para frente, porque a luz dos céus limpa, ilumina, lava, mata o que há de doença e de enfermidade na alma, no espírito, para a glória e honra do Senhor Jesus. E ele vai para esse povo. Mas a segunda característica desse povo, amados irmãos, é que não apenas é um povo que está na região da sombra da morte, não apenas é um povo que está nas trevas, mas é que, além de estar lá, está sentado, isto é, acomodado. O texto diz que ele encontra ali os que estavam assentados na região da sombra e da morte, acomodados com o pecado, acomodados com a desgraça, acomodados com a tragédia. De vez em quando a gente assiste os jornais na televisão e uma pessoa favelada é entrevistada, na mais absoluta miséria, vivendo em condições absolutamente subhumanas, com uma família enorme, os filhos morrendo de fome, os vermes tomando conta, a destruição completa, sem esperança, a desgraça total.
E é comum quando o repórter pergunta o que é que você pensa fazer, o que é que você acha que vai acontecer, as pessoas dizem: Deus sabe. Nós estamos assim porque Deus quer, Deus quis assim. E esta, muitas vezes, é a expressão que revela o comodismo, é a expressão que revela o quanto a pessoa está assentada, acomodada ali na região da sombra e da morte. A Bíblia diz que Jesus encontra gente assim, gente que não tem mais coragem para mudar, gente que não tem mais esperança de mudança, gente que olha para a sua vida, para a sua história, para a sua existência e diz: eu errei demais, não tem mais jeito, eu enchi o cálice da ira de Deus, eu fui além dos limites, para mim não tem saída. Gente que olha para os lados e diz: não tem solução, não há escape, eu não tenho para onde correr, não tem cura, não tem mais amigos, agora só me resta sentar aqui, vou me assentar aqui e esperar a morte, esperar o dia da morte. Vou ficar aqui neste estado de morbidez, aguardando a chegada da morte, porque não tenho outra esperança a não ser a esperança da morte. E já disse alguém que a vida se torna uma desgraça quando ela se torna mais pavorosa do que a realidade da morte. E Jesus vai para esse povo, Jesus vem para essa gente para dizer: eu sou a luz do mundo, amém? Eu sou a luz do mundo. Ele vem para dizer: as trevas agora serão dissipadas. Ele chega para estes que estão confinados, presos, amarrados nas suas decepções, desesperanças, no caos da própria vida. Ele chega, como diz o verso 17, e a mensagem que traz não é de censura, não é de crítica, não é de julgamento, não é de juízo, não é de esmagamento, não é de derrota, de opressão, não é para dizer que vocês estão nesse estado, mas se fizerem isso, fizerem aquilo, vão ser libertos. Ele não vem para trazer mais peso, ele não vem para trazer mais carga, mas diz o verso 17 que ele chega, que ele se aproxima dos que estão na região da sombra da morte. E a mensagem que traz é a seguinte: arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. E ele está dizendo: eu cheguei, o reino chegou. E por que é que quando ele chega, o reino chega? Porque o rei do reino é ele, louvado seja o seu nome. Quando ele chega, chega não somente o rei, mas chega o reino, a libertação do reino, a alegria do reino, a luz do reino, a claridade do reino, a beleza do reino, o perdão, o ninho de acolhimento. Chega o bálsamo que cura as feridas do oprimido. Quando o rei chega, chega o reino. E ele diz a estes desgraçados, a estes párias, a estes excluídos da sociedade, a estes que estão absolutamente derrotados, desesperados, sem futuro, ele olha e diz: levante a cabeça, ânimo, o reino de Deus chegou. Parece que ele diz: e o primeiro lugar que o reino de Deus visitou foi a região de vocês. O reino de Deus veio para onde ninguém vem. O reino de Deus chegou aonde ninguém quis vir. Aqui os sacerdotes não vêm, aqui os levitas não aparecem, aqui os líderes religiosos não chegam, porque todo mundo abomina essa região. Mas para onde ninguém quis vir, o reino de Deus chegou. E chegou para trazer libertação, chegou para trazer cura, chegou para trazer bênção. E é o que acontece. De repente ele começa a andar por aquela região da Galileia e começa a ressuscitar mortos, começa a curar enfermos, começa a expulsar demônios, começa a restaurar vidas, começa a chamar os seus discípulos que mais tarde seriam apóstolos, começa a formar o seu grupo de seguidores no meio desta região desesperada, porque o reino de Deus é chegado. O que Jesus nos ensina neste texto, amados irmãos, em primeiro lugar, é que nós podemos estar no mundo, mas sem pertencer ao mundo, amém? Podemos estar no caos, mas sem estar com o caos e sem ser patrimônio do caos. Ele nos ensina que nós podemos estar integrados, mas sem estar contaminados. Ele nos ensina que nós podemos estar envolvidos, mas sem que estejamos tomados pelos valores e princípios desta região terrível. Ele anda por ali, ele transita por ali, ele come, ele dorme, ele faz a sua vida normal, o seu cotidiano é no meio da desgraça. Mas ele caminha como o reino de Deus, inatingível pelo pecado, vencendo, vitorioso e fazendo o que Deus quer da sua vida. Ele mostra que santidade é uma coisa e que alienação é outra. Que nós não podemos dizer em nome da santidade que fechamos os olhos para a desgraça do próximo. Que nós não podemos em nome da santidade nos anestesiar e agora olhar para o mundo com indiferença.
Nós não podemos cair na teologia do quanto pior, melhor. Existe uma espécie de teologia xiita no meio evangélico, provocada pelos dispensacionalistas. E quando você diz assim, virou um trem e morreram 150, eles dizem aleluia. Ou então quando a televisão diz assim, um maremoto lá do lado da China matou 2.000 pessoas, glória a Deus. E olham para a gente e dizem assim, ah pastor, Jesus está voltando, quanto pior, melhor. Esse dispensacionalismo patológico levou o entendimento da doutrina da vinda de Cristo a um absurdo desses. Mas Jesus mostra que não, que é possível andar com Deus, que é possível se aproximar do reino de Deus sem querer a desgraça do mundo, que é possível ver a desgraça do mundo e chorar por ela, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Nós não podemos passar pelo meio da desgraça como se fôssemos absolutamente inatingíveis por aquilo. Nós temos que chorar, sofrer, entender o drama deles, ainda que não sejamos contaminados por aquela realidade, mas sejamos fator de transformação para o mundo em que estas pessoas vivem. Amém? Em segundo lugar, ele mostra que fazendo assim, ele estava querendo que a vida na terra fosse como no céu. É por isso que a oração do Pai Nosso diz assim, assim na terra como... Ou seja, eu estou pedindo a Ti, Senhor, que seja aqui como é lá. Assim como. Isto estabelece o modelo, o padrão, o patamar. Quero que seja aqui como é aí. É por isso que a palavra ensina, buscai o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, buscai as coisas que são do alto. E esta palavra buscar, eu já disse, não é procurar, é trazer para cá. O sentido original é trazer para cá, puxar para baixo, buscar de lá para cá. Isso é buscar as coisas que são do alto, no texto original do Novo Testamento. E o Senhor Jesus disse que nós temos que fazer isso. Temos que ir à desgraça, à tragédia, como algumas irmãs e irmãos vão ao lixão do Roger, para dizer àquelas pessoas que apesar de tudo, do caos, da miséria, do pecado, da desgraça, do ocultismo, dos cultos africanos que ali são praticados, de todo o paganismo e toda a idolatria, ainda assim é possível trazer para ali o reino de Deus. É possível dizer, Senhor, eu quero que aqui seja como é aí para a glória do Teu nome. Em terceiro lugar, Jesus, quando vai para uma região destas, Ele está mostrando, queridos, que a única coisa, que o resumo, que a essência, que a síntese do Evangelho, de toda a doutrina, de todo o preceito, chama-se amor. É 1 Coríntios capítulo 13. O Evangelho sem amor não tem nenhum sentido. Torna-se uma religião como qualquer outra, torna-se um preceito religioso como qualquer outro. É o amor que faz a diferença. É por isso que Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu seja praticante de toda a linguagem extraterrena, ainda que eu fale com arcanjos, que eu me comunique com seres angelicais, ainda que eu bata papo com serafins, ainda que eu tenha conversas diárias e prolongadas com querubins, ainda que eu passe 24 horas por dia falando em línguas, se eu não tiver amor, disse ele, eu nada serei. Serei como símbolo, como metal que ressoa. Ele disse, ainda que eu tenha conhecimento de todos os segredos, que eu seja o mais profeta de todos os profetas, que a minha visão seja mais do que um raio-x, seja tipo uma ultrassonografia, que eu olhe para o irmão e diga a vida dele de fio a pavio. Ainda que eu seja profeta, disse ele, que eu saiba todos os mistérios, se eu não tiver amor, disse ele, eu nada. Ele disse, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, como fazem os monges tibetanos, ainda que eu ofereça o meu corpo para virar churrasco em praça pública, ainda que eu vire uma tocha humana, disse ele, se eu não tiver amor, eu nada. E o que Jesus está dizendo é isso, você quer cumprir a lei de Deus? Ame, louvado seja o nome do Senhor. E o que é amor, amados irmãos, do ponto de vista bíblico? Amor do ponto de vista bíblico não é um sentimento melodramático, amor não é um discurso meloso, amor é uma vontade ativa na direção de alguém. Amor é a ação concreta na direção de alguém. Eu já tenho dito aqui que não adianta eu dizer a uma pessoa que está morrendo de frio, eu te amo,
e orar para que Deus a aqueça, é melhor dar um casaco. Eu não posso dizer a alguém cujo estômago está colado de fome, com dores, eu não posso dizer Jesus é o pão da vida. Antes de dizer isso, eu preciso dar o pão para que aquela pessoa se alimente. Isso é ato de amor concreto, absolutamente concreto. Esses dias eu estava em casa meditando sobre a comunidade primitiva, em Atos 4. Estava ouvindo um louvor de Guilherme Kerr e meditando sobre Atos 4, que diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. E começa a narrativa daquela comunidade. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, porque em toda a história da igreja, em 2000 anos de história, isso ainda não se repetiu? Isso só não é utopia porque a tua palavra diz que já aconteceu uma vez na história do homem. Isso só não é um sonho impossível porque a Bíblia registra o fato de que já houve. E diz a Bíblia que ninguém julgava nada, nenhuma das coisas que possuía, e não havia entre eles necessitado algum. Eles se frequentavam as casas mutuamente. Diz a Bíblia que eram singelos de coração e angariavam a simpatia de toda a cidade onde eles estavam. Era gente querida, era gente que cativava, era gente que prendia a atenção e a amizade dos outros. E eu começo a achar interessante, porque quando nós falamos em igreja primitiva, nós queremos só o poder da igreja primitiva, mas dificilmente queremos este aspecto comunitário e social que ainda não se repetiu na história desde aqueles dias. E meus irmãos, eu creio que o poder é possível, mas o pacote tem que ser completo em nome de Jesus, amém? Amor tem que ter cara, amor tem que ter olhos, amor tem que ter cheiro, amor tem que ter cor, tem que ter cabelo, amor tem que ter corpo, amor tem que ter concretude. Amor não é discurso de poeta debaixo da lua. Amor no reino de Deus é ação em nome de Jesus. Mas ele diz também que com esta atitude, que o que está em 1 Coríntios capítulo 9 é uma realidade. Ali o apóstolo Paulo disse que se fez de tudo para ver se de alguma forma salvava alguns. Disse Paulo que entre os que não tinham lei, ele viveu como quem não tinha lei. Entre os que tinham lei, ele era o mais legalista. Entre os que eram rebeldes, ele andou ali meio rebelde. Ele diz: eu me fiz de tudo entre todos, para ver se de alguma forma eu salvava alguns. E o que Jesus nos diz aqui é que nós temos que ir a essas pessoas, viver entre elas, conhecer o seu drama, conhecer a sua dor, conhecer a sua agonia, para que sejamos para elas, meus amados irmãos, Betesda, casa de misericórdia e não pretório, tribunal para julgamento. O reino de Deus, o evangelho, não é algo que se proclame do pretório de Pilatos, mas é algo que se proclama do tanque de Betesda, onde imundos eram lavados, onde sujos eram limpos, onde pessoas absolutamente incuráveis e irrecuperáveis eram redimidas pelo poder curador de Betesda. E o maior troféu, o maior prêmio, a maior taça, a maior recompensa que a igreja, que eu e você podemos ter, é ver alguém caminhando e nós podemos olhar e dizer: esse aí é um milagre vivo que caminha para a glória de Deus. Ele era assim, mas agora é assim. Caiu, esborrachou-se, quebrou-se, mas está consertado para a glória de Deus. Amém? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que o homem não podia fazer, ele fez. Tirou da morte, tirou da cova. 4 dias, apodrecido, fedendo. O homem não tinha mais o que fazer. Jesus foi lá e ressuscitou. Mas o que o homem podia fazer, Jesus não fez. Quando ele ressuscitou, Jesus disse o que? Desatai-o e deixai-o ir. Ele poderia, com estalo de dedo, desatar Lázaro, mas era a função da igreja. Desatem o homem, desamarrem, vão lá vocês, tirem os nós, tirem essas ataduras fedorentas que estavam na cova. Por favor, disse ele, vocês vão lá e tirem o que prende. Esse indivíduo está vivo, mas está preso. Esse indivíduo ressuscitou, mas ainda está preso. Esse indivíduo saiu da sepultura, mas ainda traz as ataduras da morte. E vocês, como povo de Deus, como igreja, vão lá, tirem as ataduras, tirem a sujeira, lavem esse homem, limpem, ajudem, tirem os nós, desamarrem-no, desatem-no, para que ele caminhe livre em nome do Senhor Jesus. Nós somos Betesda como povo de Deus. E é por isso que o texto
Um dos textos da Bíblia que mais me canta a alma é quando o Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos, em nome de Jesus, às regiões onde ninguém vai. Vamos às pessoas que ninguém vai. Vamos aos desenganados, aos abandonados, aos desprezados, aos párias, aqueles para os quais as pessoas de fora, até as famílias, dizem: isso aí não tem mais jeito, é um caso perdido. É para esses que nós vamos, é para lá que nós vamos, não para julgá-los, não para oprimi-los, não para criticá-los, não para botar um fardo nas costas deles, mas para dizer a eles: o reino de Deus chegou. Chegou a esperança, chegou o perdão, chegou a ressurreição, chegou a vida, chegou a paz, chegou a alegria, chegou o gozo, chegaram os valores do reino. Vamos lá em nome de Jesus e vamos dizer: não se preocupe, porque nós vamos desatar você. Você está amarrado, está preso, não pode andar, está imobilizado, mas nós como igreja vamos desamarrar, desatar, tirar as ataduras e você vai ficar livre e limpo. E vai ser um troféu para a glória de Deus. Amém? Como disse o pastor Ariovaldo pregando aqui, Deus tem este hábito de transformar o objeto da tragédia em troféu de vitória. E ele citou o caso daquele paralítico que foi trazido numa cama. A cama era para ele o objeto da tragédia, era uma desgraça. Mas quando ele foi curado, ele saiu alegre levando a cama nas costas. A cama virou troféu, a cama virou exemplo e símbolo de vitória. E é isso que Deus faz com a gente. Aquilo que o diabo usou como derrota na nossa vida, Deus nos liberta e usa como símbolo de vitória para a glória do seu nome. Amém? Curve a sua cabeça e peça a Deus que lhe mostre agora a que pessoas você deve ir. Qual é a terra de Zebulon e Naftali que você precisa ir? Pergunte a Deus agora, meu amado, em que região de sombra e de morte você precisa ir? A quem você precisa ir para dizer: o reino de Deus é chegado? E peça a Deus que lhe dê nessa hora discernimento. E eu queria tanto que você agora, aí no seu coração, sem dizer em voz alta, mas dissesse para Deus e para você: Senhor, esta semana eu vou procurar fulano ou fulana, e ali onde reina a sombra da morte, ali onde a amargura fez a sua tenda, ali onde o ódio e o azedume armaram a sua barraca, eu vou lá com a doce palavra do Evangelho para dizer: o reino de Deus é chegado. É para lá que eu vou. Eu queria que durante esta semana você fosse a pelo menos uma pessoa que você conhece, que está vivendo no caos, na Galileia dos gentios, dominada, oprimida, acorrentada, para ser voz de Deus, abraço de Deus, rosto de Jesus de Nazaré, para dizer: o reino de Deus chegou. Amém? Pai, usa estes irmãos amados durante esta semana, para que eles sejam o rosto de Jesus para muitas vidas, para que eles possam chegar em muitas vidas e para que possam dizer: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou para decretar o fim da amargura, para decretar o fim do ódio, para decretar o fim da intriga, para decretar o fim da maldição, para decretar o fim da malquerência, para decretar, ó Deus, o fim da agonia. O reino de Deus é chegado para trazer perdão, paz, alegria, gozo, sossego, esperança, fé, perdão e vida nova, em nome de Jesus. Faz isso sobre estes amados irmãos, eu te peço em nome de Jesus. Amém.